Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a reprodução dos vírus, a replicação viral, a diferença entre ciclo lítico e ciclo lisogênico. Fica ligado aí com essas informações que são bem importantes para os vestibulares, para as provas em geral, sobre ciclo lítico e ciclo lisogênico. Vem comigo! O que é que a gente precisa entender então sobre a replicação viral? A replicação viral ela acontece especialmente em 5 etapas. Isso especialmente lá no ciclo lítico, né? Porque existe o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Qual é essa diferença? Para entender isso aí, a gente precisa saber que existe um vírus, que é o bacteriófago, que é bastante estudado para poder exatamente saber como funciona essa replicação viral. Quem é o vírus bacteriófago? É um vírus que ataca especialmente as bactérias. O que é que acontece? Existem aí 5 etapas. A primeira é a etapa chamada de adsorção. A segunda etapa é a injeção ou a penetração. A terceira etapa é a biossíntese. A quarta etapa é a maturação. E a quinta etapa é a liberação. O que é que a gente precisa entender sobre cada uma delas? Na adsorção, o vírus ele vai se fixar na célula hospedeira, onde ele vai fazer um reconhecimento. Os vírus apresentam uma proteína na região do capsídeo dele, ou uma outra molécula presente no envoltório, né? Ou seja, naqueles que apresentam o envoltório, para poder fazer o reconhecimento de qual célula ele vai infectar, qual célula hospedeira. Porque como a gente já falou em outra oportunidade, os vírus eles são bem específicos. Claro, isso ele precisa ter uma proteína para fazer esse reconhecimento ou uma outra molécula para reconhecer uma região da célula hospedeira chamada de sítio ativo, por onde ele vai exatamente começar a sua infecção. Depois da adsorção, vai existir, portanto, a injeção ou a penetração dos vírus. Isso por quê? Porque alguns vírus, eles precisam injetar o seu material genético. Isso é o suficiente. Mas outros vírus precisam penetrar a célula hospedeira. E ao penetrar ou injetar o seu material genético, vem, portanto, a terceira etapa. A terceira etapa é a etapa de biossíntese, onde o vírus ele vai começar a produzir proteínas a partir da maquinaria química da célula hospedeira. Ou seja, o vírus ele vai se aproveitar do material genético, ele vai controlar o material genético da célula hospedeira e vai começar a produzir suas proteínas a fim de começar então a montagem desses novos vírus. E, portanto, chega a quarta etapa, que é a etapa da maturação. Depois que os vírus eles conseguem produzir as proteínas, começa o processo de desenvolvimento dos vírus e, consequentemente, a sua formação completa, que chega, portanto, aí nessa quarta etapa, que é a maturação. E, por fim, nós temos a quinta etapa, que é chamada de liberação, ou seja, os vírus são liberados para então infeccionar outras células hospedeiras. Essas 5 etapas acontecem no ciclo chamado ciclo lítico. No ciclo lisogênico não é assim. No ciclo lisogênico não ocorrem essas 5 etapas. Não há replicação viral, não há liberação de novos vírus. No ciclo lisogênico, o que é que vai acontecer? O vírus ele injeta seu material genético, que acaba se fundindo ao material genético da célula hospedeira. Mas não vai haver nem replicação e não vai haver também liberação de novos vírus. O vírus recebe um nome especial quando acontece essa fusão do material genético do próprio vírus com o material genético da célula hospedeira. O nome desse vírus a gente vai chamar de profago. Agora, os vírus que participam do ciclo lisogênico, eles são chamados de fagos temperados. Lembrando que essa replicação ela pode acontecer em 2 locais. Pode acontecer na região do citoplasma,
da célula que ele acabou entrando ou injetando seu material genético, mas pode acontecer também na região do núcleo. Agora, o que é que determina que seja ciclo lítico ou ciclo lisogênico? Existem aí algumas condições para que isso possa ocorrer. Por exemplo, vai depender da temperatura, vai depender do material genético do vírus e do material genético da célula hospedeira, vai depender das condições nutricionais da célula hospedeira para então acontecer o ciclo. Porque se as condições da célula não forem boas, se o material genético não dá certo em relação à célula hospedeira e o material genético do vírus, não vai ocorrer o ciclo lítico, só vai ficar mesmo o ciclo lisogênico. Agora, tem uma condição que é interessante, que é quando a infecção ela é chamada de infecção latente, que é o que acontece, por exemplo, no caso dos herpes vírus e dos retrovírus, que são vírus que passam por essa infecção latente. Ou seja, o indivíduo ele tem ali o vírus, mas não chega a apresentar os sintomas. Ou seja, é a condição assintomática. Ele apresenta o vírus, mas como os vírus não se reproduzem, os vírus estão na forma latente, eles acabam, consequentemente, não se reproduzindo e causando nenhum sintoma no indivíduo. Isso acontece muito, no caso aí do herpes, principalmente, o herpes ele acaba provocando essa condição aí assintomática. O indivíduo está com o vírus, mas não apresenta os sintomas. É isso, pessoal, sobre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Só lembrando mais uma vez, no ciclo lítico, a replicação viral, a formação de novos vírus. No ciclo lisogênico, não. Não há replicação viral, não há liberação de novos vírus. Beleza? Um abraço para você, não deixe de dar a sua curtida, o seu comentário, se inscreva no meu canal. Um abraço e até a próxima.